Minha querida irmã, a paz esteja contigo. Onde quer que estejas a assistir a este vídeo, saúdo-te em nome de Jesus Cristo. E saúdo a sabedoria ancestral do solo, que te formou antes mesmo que o nome de Deus tivesse sido pronunciado nos teus lábios. Hoje, não nos é possível sentar juntas, partilhando debaixo de uma mesma árvore, mas ainda assim podemos partilhar uma única conversa. Por isso, considera isto uma visita entre irmãs. Arranja um pequeno espaço para ti. Que o Espírito escute contigo. Quero começar com um provérbio. O povo Akandogana diz: não é errado voltar atrás e ir buscar aquilo que se esqueceu. É isto que eu gostaria de fazer contigo no nosso tempo juntas. Não rejeitar o que a nossa formação nos deu. Não romantizar um passado de que apenas nos lembramos a metade, mas voltar atrás, recolher e trazer para a nossa vida religiosa os valores dos nossos povos, valores que o próprio Evangelho veio cumprir. Não vim abolir, mas dar pleno cumprimento. Mateus 5:17. Se Cristo veio dar pleno cumprimento à lei e aos profetas de Israel, então, pelo mesmo Espírito, ele vem cumprir a sabedoria das nossas avós, os ritmos das nossas aldeias, a reverência pela vida que corre no nosso sangue. Assim, a minha pergunta para este vídeo é simples. O que significa viver a vida religiosa? Não como tradução de um texto ocidental, mas como um canto africano, entoado em tom católico. Irmã, deixa-me ser honesta contigo. Muitas de nós fomos formadas em conventos onde os talheres, o silêncio, o pão, o modo como vivíamos, como organizávamos as nossas casas e até a forma como dobrávamos as mãos eram ocidentais. Havia bem nessa formação. Deu-nos disciplina e um sentido universal da Igreja, mas também deixou algumas de nós discretamente divididas africanas no coração, romanas no hábito, e nem sempre certas de como reunir as duas num só corpo. O Sínodo Africano de 1994 e a exortação Ecclesia in Africa falaram com clareza da Igreja como família de Deus e exortaram a que o Evangelho assumisse carne nas culturas africanas. O Papa João Paulo II chamou a isto inculturação. O Papa Francisco repetiu vezes sem conta que o Evangelho não é uma exportação ocidental. É uma semente que tem de se enraizar em cada solo e dar o fruto próprio desse solo. Se isto é verdade para a Igreja, é duplamente verdade para a vida consagrada, que se destina a ser sinal vivo do Evangelho, num lugar e num tempo concretos. E o nosso atual Santo Padre, o Papa Leão, só aprofundou esta convicção. Em abril deste ano de 2026, fez a sua primeira viagem apostólica como Papa e escolheu a África. 11 dias, 4 países: Argélia, Camarões, Angola, Guiné Equatorial. Poderia ter ido a qualquer lugar do mundo. E veio a casa, ter conosco. Falando na Guiné Equatorial, disse algo que toda a irmã africana deveria escrever na parede do seu coração. Hoje, a África é chamada a contribuir significativamente para a santidade e o caráter missionário do povo cristão. Estás a ouvir isto, irmã? Não a África como campo de missão. Não a África como destinatária. A África como contribuinte para a santidade, para o caráter missionário de toda a Igreja de Deus. O Papa Leão também alertou, nessa mesma viagem,
contra aquilo a que chamou as várias formas de neocolonialismo que ainda moldam o nosso continente. Falou da necessidade de criar espaço para os jovens, de fazer ponte entre a desigualdade dos privilegiados e dos desfavorecidos, de recusar os senhores da guerra, que fingem não ver o sofrimento que causam. Não tirou estas palavras de uma secretária romana, mas do solo dos Camarões e de Angola, e na sua voz tranquila, agostiniana, lembrou-nos que a reforma eclesial, a renovação da Igreja, deve começar no coração e deve abarcar a todos para ser eficaz. Irmã, essa reforma começa nos nossos conventos. Por que é que isto importa para nós, mulheres religiosas? Porque as jovens mulheres que hoje batem às nossas portas não são sujeitos coloniais, são filhas de uma África confiante, complexa, ferida, em ascensão. Se as nossas comunidades lhes parecerem estranhas na comida, no canto, na autoridade, na forma como se chora o luto e se celebra a alegria, formaremos irmãs que não são plenamente africanas, nem plenamente em casa, na vida religiosa. Formaremos exiladas no seu próprio hábito. Permite-me então dizer o que a inculturação não é. Não é folclore, não é vestir um kitenge, um ankara ou um pano tradicional nos dias de festa e voltar, na manhã de segunda-feira, a quadros importados. Inculturação é deixar que os valores profundos dos nossos povos Ubuntu, palavra, respeito pelos mais velhos, hospitalidade, reverência pela vida, discernimento comunitário, moldem a forma como rezamos, como governamos, como perdoamos e como nos enviamos mutuamente em missão. Este é o trabalho da nossa geração. Ninguém o fará por nós. Quero partilhar 7 valores, recolhidos por todo o nosso continente, do Sahel ao Cabo, de Dakar a Dar es Salaam. Não são os únicos, e nenhum pertence a uma única tribo. São a herança partilhada dos povos africanos, e cada um deles tem um eco claro no Evangelho e no carisma da vida consagrada. E antes de começar, irmã, permite-me fazer algo que as minhas avós me ensinaram. Antes de comer o fruto, saúda a árvore. Os valores que vou partilhar contigo não caíram do céu. Foram pensados, chorados, escritos e defendidos durante mais de 40 anos pelas nossas próprias mães e irmãs em teologia. Quero nomear algumas, para que saibas que estás dentro de uma longa linhagem de mulheres africanas, católicas e cristãs, que pensam com a mente da Igreja. Em 1989, em Accra, no Ghana, uma estudiosa metodista, chamada Mercy Amba Oduyoye, reuniu 79 teólogas africanas, debaixo de um mesmo teto, e fundou aquilo a que chamaram o Círculo das Teólogas Africanas Engajadas. Mama Mercy, pois é assim que muitas a chamam, disse algo simples e revolucionário. Disse que as mulheres africanas tinham sido sempre as que sustentavam a religião, mas que tinham sido mantidas fora do pensamento teológico. Falava-se de nós. Nós ainda não tínhamos falado. O círculo nasceu para que as mulheres africanas pudessem investigar, reler e reinterpretar a nossa fé, para a emancipação das mulheres e o florescimento das nossas comunidades. Hoje o capítulo continua e inclui irmãs católicas, mulheres protestantes e até estudiosas muçulmanas. Irmãs, não estamos sozinhas neste trabalho. Escutemos algumas destas vozes. A teóloga queniana, hoje falecida, Teresia Mbari Hinga, ensinou-nos que a inculturação não é o Evangelho fazer algo aos africanos.
é o Evangelho, respeitar a humanidade, a dignidade e a autonomeação do povo africano. Ela recusou, até a sua morte, em 2023, deixar que alguém nos reduzisse a uma nota de rodapé. A teóloga malauiana Isabel Apawu Phiri tem insistido que a teologia das mulheres africanas deve sempre servir o florescimento de toda a comunidade, e não apenas da academia. A camaronesa Eleni Iinda, a nigeriana Dorcas Akintund, a moçambicana Felicidade Cherinda, francófonas, anglófonas, lusófonas, construíram pontes através das línguas que o colonialismo nos deixou. E a própria Mama Mercy, que nos seus escritos sobre a vida religiosa africana, afirmou que as mulheres consagradas devem ser livres para discernir quais normas culturais humanizam e quais são obstáculos ao florescimento das mulheres. Irmãs, escutemos isto com clareza. Quando falamos em inculcar os valores africanos na vida religiosa, não estamos a improvisar. Estamos a juntar-nos a uma conversa que as nossas próprias mães africanas em teologia iniciaram muito antes de nós. O trabalho delas é o solo debaixo dos nossos pés hoje. Por isso, à medida que nomeio estes 7 valores, sabe que cada um deles já foi cuidadosamente testado e defendido por mulheres que se parecem contigo e comigo, que rezam nas nossas línguas, que conhecem as nossas feridas. 1. Ubuntu. Eu sou, porque nós somos. Os povos Nguni da África Austral dão-nos a palavra Ubuntu. O arcebispo Desmond Tutu ensinou ao mundo que uma pessoa é pessoa através de outras pessoas. Isto não é sentimentalismo, é uma ontologia. Ser humano é estar tecido numa comunidade que te molda, te sustenta e te chama à responsabilidade. O que é que o Ubuntu traz à vida religiosa? Desafia a tentação ocidental de tratar o convento como uma coleção de projetos espirituais privados a viver debaixo do mesmo teto. Numa comunidade Ubuntu, a minha vocação não é só minha, é sustentada pelas minhas irmãs. O meu pecado fere o corpo inteiro. O meu dom alarga o corpo. Não vivemos simplesmente juntas. Estamos a tornar-nos uma só, da forma que a própria Trindade nos mostra. São Paulo conhecia este Ubuntu quando escreveu que se um membro sofre, todos sofrem juntos. Na prática, isto coloca uma pergunta séria a cada uma das nossas comunidades. Os nossos encontros criam comunhão real ou apenas coexistência? Conhecemos as histórias umas das outras, o nome das nossas mães, os nossos medos, as nossas esperanças, as nossas alegrias, os nossos sonhos. A formação Ubuntu insiste que, antes de uma irmã ser assistente social, professora ou enfermeira, ela é irmã tecida num nós. 2. Reverência pelos mais velhos. Em todas as culturas africanas, o ancião ocupa um lugar sagrado. Os Iorubá dizem que a velha não cria barba, mas a sua palavra pesa mais do que a força de qualquer jovem. Ajoelhamo-nos. Baixamos a voz. Não contradizemos em público. Isto não é servilismo. É o reconhecimento de que a sabedoria se acumula numa vida longa e bem vivida. A vida religiosa tem os seus próprios anciãos, as nossas irmãs mais velhas, as fundadoras e pioneiras das nossas congregações, e, acima de tudo, a comunhão dos santos. Contudo, em algumas comunidades, adotamos silenciosamente uma cultura centrada
na juventude, em que a irmã idosa é posta de lado quando já não consegue produzir. Irmã, isto não é africano, nem é cristão. Uma comunidade religiosa africana valoriza as suas anciãs, consulta-as, senta-se aos seus pés e deixa que a memória da congregação viva nelas. Quando perdemos uma irmã idosa sem registrar as suas histórias, as suas orações, as suas lutas, os seus êxitos, falhamos como mulheres africanas. Uma prática concreta poderia ser que cada comunidade tenha uma cultura de consulta às anciãs. Antes de uma decisão importante, vai sentar-te com as irmãs idosas. Não por cortesia, como fonte de sabedoria e de conselho. 3. O caráter sagrado da vida e da fecundidade. A África sabe, talvez melhor do que qualquer civilização, que a vida é sagrada do ventre ao túmulo, e mais além. As crianças são uma bênção, nunca um fardo. A mulher grávida é tratada com ternura. Os moribundos são rodeados e não abandonados. Os mortos são lembrados pelo nome, geração após geração. Esta reverência pela vida é um dom precioso que trazemos à vida religiosa e ao testemunho da Igreja no mundo. A nossa virgindade consagrada não é uma rejeição da fecundidade. É uma fecundidade elevada a um registro mais alto. A irmã africana, que faz o voto de castidade, não é menos mãe. É mãe num sentido mais vasto, para os órfãos, os estudantes, os doentes, a igreja ferida. Que nenhuma irmã sinta que, por não ter dado à luz na carne, não é mãe. No imaginário cristão africano, toda a mulher consagrada a Deus carrega um ventre cheio de intercessão. E levemos esta reverência aos nossos apostolados, onde o mundo moderno calcula quem é produtivo. Nós devemos ver quem é sagrado. A criança com deficiência, a viúva idosa, o prisioneiro, a criança por nascer, o condenado à morte, cada um deles, trazendo o rosto de Deus. 4. Discernimento comunitário. A tradição da palavra. Em muitas partes de África, debaixo da árvore da palavra, os anciãos sentavam-se até que um assunto fosse discutido a fundo. Ninguém saía até que se chegasse a consenso ou a clareza. Esta é uma prática profundamente cristã. Confia que o Espírito fala através do corpo reunido, e não apenas através de quem está em autoridade. Muitas das nossas congregações herdaram um modelo de governo moldado pelas tradições monásticas e jurídicas do Ocidente claro, eficiente e hierárquico. Há valor nisso. Mas se não o levedarmos com o espírito da palavra, arriscamo-nos a produzir irmãs que obedecem sem discernir, que se submetem sem se envolver. O caminho africano diz que o assunto seja falado, que também a irmã silenciosa tenha a sua vez. Que a decisão amadureça no coração da comunidade antes de ser pronunciada pela superiora. Isto não enfraquece a autoridade, fortalece-a. Uma decisão sustentada por todo o corpo é obedecida com alegria, e não apenas com obediência. 5. Hospitalidade. O estranho é sagrado. Teranga, no Senegal. O Jamaa, na Tanzânia. O Kama, no Zimbabue. Por toda a África, o estranho à porta é recebido antes de ser interrogado. Primeiro a água, depois a conversa. A mesa é posta, uma esteira é estendida, a comida é partilhada. E só mais tarde, se for o caso, perguntamos de onde vem.
A vida religiosa em África deve ser inequivocamente hospitaleira. Os nossos conventos não devem parecer escritórios com portões. Quando uma jovem mulher discerne a sua vocação e nos visita, o que sente? A eficiência de um hotel ou o calor de um lar? Quando uma mulher pobre, um homem pobre, vem à nossa porta, são recebidos como Cristo ou como uma interrupção. A regra de São Bento diz: recebei cada hóspede como Cristo. A África sussurra o mesmo evangelho na sua própria voz. O estranho traz uma bênção. Manda-o embora, e mandas embora a graça. 6. Canto, ritmo e oração corporificada. Nós, africanos, não rezamos apenas com a mente. Rezamos com o corpo, a palma das mãos, o tambor, o balançar, as lágrimas, o riso. As nossas liturgias, no seu melhor, são acontecimentos cósmicos, o céu e a terra, os antepassados e os anjos, dançando juntos diante do trono de Deus. Por vezes, deixamos entrar nas nossas capelas um desconforto silencioso com os nossos próprios corpos. Importamos um estilo de oração tão contido que a alma africana adormece dentro dele. Não estou a dizer que devamos abandonar o silêncio. O silêncio é uma joia, e a contemplação é o dom africano mais profundo de todos. As nossas avós sentavam-se em silêncio debaixo dos embondeiros, antes de qualquer carmelita ter escrito sobre isso. Mas precisamos deixar que a nossa oração comunitária respire também com o nosso povo. Que o tambor entre no claustro e nos conventos, quando o tambor é o que o Espírito está a pedir. Uma comunidade que canta bem, reza bem. Uma comunidade que se esqueceu de bater palmas, esqueceu-se de algo do Magnificat. 7. Trabalho, terra e a dignidade das mãos. Uma africana conhece o solo. Crescemos a ver as nossas mães curvarem-se no campo, pisarem o grão, transportarem água. O trabalho não é uma maldição, é participação na criação. As mãos são sagradas porque alimentam. A vida religiosa sempre honrou o trabalho manual. Ora et labora, dizia São Bento. Reza e trabalha. Mas em algumas congregações africanas, à medida que ascendemos na educação e na administração, começamos silenciosamente a externalizar todas as varreduras, a cozinha, a jardinagem, como se tal trabalho estivesse abaixo da irmã com um diploma. Tenhamos cuidado. Uma vida religiosa que despreza as mãos das nossas mães é uma vida religiosa que perdeu o sentido africano e evangélico do trabalho. Que cada irmã, desde a noviça até a superiora geral, conheça o sabor da farinha nas mãos e o cheiro do jardim. Que nenhuma tarefa esteja abaixo de ti. Agora, irmã, nomeemos as dificuldades. Nem todo o valor africano se transfere limpamente para a vida religiosa. A inculturação não é o batismo de tudo o que herdamos. Temos de discernir. Isto, mais uma vez, é precisamente o que as nossas teólogas africanas ensinam há décadas. Mercy Oduyoy e Teresia Hinga avisaram-nos a ambas. A cultura não é inocente. Parte do que nos chega sob o nome de tradição é, na verdade, o patriarcado embrulhado num belo papel. O Evangelho não nos pede para engolir a nossa cultura inteira. Pede-nos para apresentar diante de Cristo, para conservar o que humaniza e para deixar cair com coragem o que fere as mulheres,
as crianças e os pobres. E por isso, quando nomeio estas tensões, irmã, não estou a insultar os nossos povos. Estou a amá-los, a amar-nos, o suficiente para ser honesta. O respeito pelos mais velhos é santo, mas não pode tornar-se o silenciamento da irmã jovem que vê algo que a anciã não consegue ver. O Evangelho também habita nas bocas das crianças. O pertencimento comunitário é um dom, mas pode escorregar para o tribalismo, para o nacionalismo, dentro das congregações, em que as irmãs favorecem o seu próprio grupo étnico, a sua própria nacionalidade. Isto é um pecado contra o corpo de Cristo, e tem de ser nomeado, sem medo. A hospitalidade para com a família é sagrada, mas uma irmã que não consegue dizer um não evangélico às exigências da família sobre os recursos da comunidade ainda não é livre. O nosso voto de pobreza é maior do que a obrigação de clã, de família, de tribo. A reverência pelos antepassados é preciosa, mas não pode embaciar-se em práticas que comprometam a fé em Cristo como o único verdadeiro mediador. Os santos, e não os espíritos, são os nossos companheiros. A deferência pela autoridade masculina é cultural, mas Cristo elevou as mulheres à dignidade de apóstolas. Uma irmã africana não é menos irmã, menos mulher, por falar com coragem a um bispo ou a um irmão sacerdote. A inculturação é então uma disciplina. Apresentamos os nossos valores africanos diante do Evangelho e diante do carisma da nossa congregação. E perguntamos: o que afirma Cristo aqui? O que purifica? O que eleva? Esta é a obra de toda uma vida. E é a obra desta geração de mulheres religiosas africanas de modo particular. Antes de terminar, deixa-me oferecer-te algumas sementes concretas, coisas que podes pensar em incorporar nas tuas próprias comunidades e modo de viver. Na formação, introduzir um módulo sobre antropologia cristã africana, para que as noviças possam articular e não apenas sentir os valores que carregam e de onde vêm. Na vida comunitária, recuperar a refeição partilhada como palavra sagrada e não apenas como refeitório. Sentar-se demoradamente, falar, escutar-se umas às outras. Na oração, deixar que alguns dias sejam moldados pelo canto africano, pelo ritmo e pela língua do povo local. Na governação, antes de decisões importantes, fazer uma palavra, que cada voz seja ouvida, mesmo a da noviça, mesmo a da anciã, cuja mente se desvia. No apostolado, lembrar que o Evangelho africano não é apenas pregado, é dançado, é cozinhado, é cuidado, é cultivado, está presente no cuidado do outro. Na missão para além de África, quando fores enviada para a Europa, América, Ásia, vai como irmã africana, levando o teu dom. Não desapareças na cultura dominante. O teu Ubuntu é necessário lá. Minhas queridas irmãs, vivemos um momento Kairos. A igreja em África é jovem, numerosa e alegre. A vida religiosa no nosso continente floresce enquanto definha noutros lugares. Mas o crescimento em números não é o mesmo que profundidade na identidade. Se não inculcarmos agora, consciente e oracionalmente, os valores mais profundos dos nossos povos na nossa vida consagrada, formaremos congregações africanas de passaporte e coloniais de hábito. E, mais preocupante ainda, irmãs que não têm verdadeira identidade para além da aparência exterior. Tornemo-nos antes aquilo que a Igreja espera. Mulheres religiosas africanas profundamente enraizadas, profundamente católicas, profundamente livres.
Mulheres cuja oração tem o ritmo da terra que nos gerou. Mulheres cuja vida comunitária diga Ubuntu. Mulheres que se sentem com as anciãs, acolham os estranhos, honrem a vida e discernam debaixo da árvore da palavra, palavra do Espírito Santo. A minha oração é que Nossa Senhora de África interceda por nós, que a Beata Anuarite, a Beata Clementina, Santa Josefina Baquita e todas as nossas mães africanas na fé intercedam por nós. Que o Deus que plantou valores nos nossos povos antes da chegada dos missionários faça agora florescer plenamente esses valores no jardim da vida consagrada. Onde quer que estejas, minha irmã, que a paz de Cristo e o calor do nosso sol africano estejam contigo sempre.